No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te listar 31 jogadores desempregados. Será que algum deles caberia no seu time do coração? Bora te atualizar também sobre Patrick. Rolou uma videoconferência entre os dirigentes do São Paulo e o técnico Rogério Ceni e o martelo foi batido. Bora falar também sobre o Wesley. Será que ele está indo de fato para o Bahia, como foi noticiado nos últimos dias? Te atualizo ainda sobre o Cruzeiro em busca de um jogador do Corinthians. Novidades importantes sobre o Botafogo, que tem um jogador que é alvo do Vasco. Vou falar também sobre seleção brasileira com 2 jogadores cortados e muito mais. Para você não perder nada, é super simples. Só se inscrever no canal do Nicola, deixa seu likezinho, que você ajuda bastante, beleza? Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de BetWinner, a casa de apostas esportivas que sempre prepara boas cotações para você se dar bem. Tô abrindo o site da BetWinner. Se você clicar nessa faixa de Copa do Mundo, vai ter acesso a todos os jogos do Mundial. E você sabe que nesse sábado a gente tem a estreia das oitavas de final com 2 jogaços. Holanda e Estados Unidos se enfrentam a partir do meio-dia e às 4 da tarde é a vez da Argentina entrar em campo contra a Austrália, perdeu, tá fora. Vou colocar que a Holanda vai vencer os Estados Unidos e que a Argentina vai estar vencendo a Austrália no fim do primeiro tempo e no fim do segundo tempo. Essa aposta dupla ficou com uma cotação de 4,86, estou colocando R$ 200 para retornar R$ 972, uma baita sacada. Você vem comigo nessa? Para apostar na BetWinner é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo. Aí você, quando acessar o site e for fazer o seu depósito, só não esquece de usar o código promocional Nicola1 para ter direito a uma série de vantagens. Super simples fazer o cadastro, por lá você tem a oportunidade de fazer o depósito via Pix ou várias outras maneiras. Bem bacana apostar na BetWinner. Vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que um dos jogadores mais talentosos do Atlético Goianiense, o meio atacante Jorginho, está deixando o clube. Ele e o Adson Batista, o presidente do Dragão, conversam sobre a rescisão do contrato de forma amigável. Tem mais um ano de vínculo, salário muito acima da capacidade financeira do Atlético para a Série B de 2023. Pode estar pintando por aí um bom jogador. Daqui a pouco eu vou falar sobre atletas desempregados. O nome de Jorginho também vai constar. Quero te atualizar sobre o técnico do Red Bull Bragantino, o Thiago Escuro, que é o CEO do clube, espera anunciar na semana que vem um novo comandante do Red Bull Bragantino. Maurício Barbieri deixou o clube no fim do Campeonato Brasileiro, é inclusive o mais cotado para assumir o Vasco da Gama. O Red Bull busca um treinador português. Bora te atualizar ainda sobre Léo Santos, atleta revelado na base do Corinthians, zagueiro, chegou até a jogar profissionalmente. Ele está indo para a Ferroviária, que recentemente foi adquirida por Juliano Bertolucci, um dos principais empresários do futebol brasileiro. Bora falar sobre seleção brasileira e uma dupla que foi cortada nesse sábado. Sim, 2 jogadores a menos para o Tite contar no restante da Copa do Mundo. Eu me refiro a Alex Telles e Gabriel Jesus. Eles passaram por exames que apontaram lesões graves ou problemáticas nos joelhos direitos. O Alex Telles, inclusive, corre o risco de ter de passar por uma cirurgia. O Gabriel Jesus não vai jogar antes de 3 ou 4 semanas, ou seja, o Brasil perde 2 atletas importantes para a sequência da Copa. Vale a lembrança que o Brasil já havia tido outros 3 problemas de lesão nos 2 primeiros jogos, o Neymar e o Danilo na primeira partida e o Alexandro no fim do segundo jogo. Desses 5, só o Danilo tem confirmado a sua volta para o jogo das oitavas de final contra a Coreia do Sul na segunda-feira. O Alexandro e o Neymar ainda dependem da evolução até nas próximas horas. Eles têm uma programação de treinos em campo nesse sábado. Bora falar agora sobre o resumão das oitavas de final, último assunto de Copa, depois já volto ao mercado, que eu sei que é o que vocês gostam. Copa do Mundo terminou, pelo menos na fase de grupos, das 32 seleções, 16 voltaram para casa e outras 16 seguem sonhando com um título. Queria contar que é a primeira vez que todos os continentes serão representados na fase de mata-mata, isso nunca havia acontecido. Destaque negativo para os sul-americanos, que tinham 4 seleções, só metade delas, 2, passaram. Brasil e Argentina seguem sonhando com a taça, o Equador e o Uruguai acabaram eliminados. Destacar também que a Europa, que tinha 13 seleções, segue viva com 8. E só vai ter no máximo 6 nas quartas de final, isso porque 2 confrontos reúnem seleções apenas da Europa, casos de Portugal e Suíça, França e Polônia. A África, que tinha 5 representantes, segue com 2 vivos, são eles Senegal e Marrocos. E para você, quem é o grande favorito ao título da Copa do Mundo? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro tentando o zagueiro do Corinthians. Contei para vocês que nos últimos dias o Corinthians e o Cruzeiro abriram negociações por 2 atletas, Lucas Piton, lateral esquerdo, e Matheus Vital, meio atacante. Com o Piton a coisa está mais complicada. Com o Matheus Vital houve um grande avanço
e a tendência é que Corinthians e Cruzeiro anunciem, talvez até nas próximas horas, anunciem um acordo. O Matheus Vital vai rescindir seu contrato de forma amigável com o Corinthians, o vínculo terminaria em dezembro de 23, ele tinha mais um ano de contrato, e dessa maneira ele vai assinar um novo contrato de 3 anos de duração com o Cruzeiro. 50% dos direitos econômicos ficam para o Cruzeiro, outros 50% para o Corinthians, é o que o Corinthians vai ganhar por conta dessa rescisão de contrato de forma amigável. De acordo com Samir Carvalho, que cobre o Corinthians, o Timão ainda vai ter uma economia de 6 milhões de reais em salários com a saída do meio atacante de forma antecipada. Se o Matheus Vital está perto, o Lucas Piton está distante, o Corinthians gostaria de vendê-lo e o Cruzeiro não vai ter capacidade financeira de fazer esse investimento de algo na casa de 4, 5, 6 milhões de euros. E há um terceiro jogador do Corinthians que interessa ao Cruzeiro, esse Raul Gustavo, informação do Samuel Venâncio, zagueiro que já viveu grandes momentos no Corinthians, acabou perdendo um pouquinho de espaço. A ideia do Cruzeiro era pegar o Raul Gustavo por empréstimo, o Corinthians já descartou essa possibilidade, o Raul só sai em caso de venda. Então esse é um negócio dos mais complicados, assim como o Lucas Piton, de difícil acordo. Embora as relações entre dirigentes do Cruzeiro e do Corinthians sejam ótimas, Ronaldo Fenômeno, que é o dono do Cruzeiro, tem portas abertas com o Duílio Monteiro Alves, com o Ronaldo Fenômeno. Foi também por isso que o Bruno Maziotti, que é o chefe do Departamento de Recuperação Médica do Cruzeiro, foi liberado para trabalhar também no Corinthians. Ele vai acumular funções ao longo do ano de 2023. Bora falar sobre o Botafogo, notícia exclusiva. Botafogo busca um atacante para ser reserva do Tiquinho Soares ao longo da temporada de 2023. O Júnior Santos, que vinha ocupando essa função, talvez não fique. Ele pertence ao Sanfrecce Hiroshima do Japão e o contrato de empréstimo se encerra em dezembro. O Botafogo tentou a extensão desse contrato de empréstimo por mais uma temporada e o time japonês disse não. Ou paga 3 milhões de dólares e fica com o Júnior em definitivo, ou não há acordo. Foi por causa disso que o Botafogo começou a sondar outros nomes no mercado. Quero contar para vocês que Bissoli, atacante que pertence ao Atlético Paranaense, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Avaí e tem negociações com o Vasco da Gama interessa. O representante do Botafogo ligou para o Bissoli nos últimos dias para demonstrar a intenção de contratá-lo. O Bissoli repassou o contato do Edson Codro, que é o empresário representante legal dele, e a partir de agora deve começar a haver negociações. Posso contar para vocês que o Bissoli já recebeu uma primeira consulta. Atleta que com a camisa do Avaí disputou 32 partidas e fez 14 gols na temporada de 2022. Ele é representado por Juliano Bertolucci. Bora falar sobre PP. Um dos destaques do Cuiabá na temporada de 2022 está de casa nova. O Grêmio está comprando 50% dos direitos econômicos do atleta. Esse 50% não foi confirmado, tá? Não diria que é uma estimativa, mas é aquilo que estava sendo debatido, era uma das possibilidades. O que se sabe é que o valor da aquisição é de 1,5 milhão de euros por 7 milhões e 800 mil reais. O PP ganha na casa dos 400 mil por mês do Cuiabá e vai ter direito a um pequeno aumento para defender o Grêmio nas próximas temporadas. 43 jogos, 2 gols e 1 assistência, os números do meio atacante que pertencia ao Flamengo e havia chegado ao Cuiabá na temporada passada. Só para arrematar sobre o Grêmio, além do PP, posso contar que não houve avanço nas tratativas em relação à renovação do contrato do Kahneman. O Grêmio já fez 2 ofertas, as 2 foram recusadas pelo zagueiro argentino, que não aceita uma redução muito grande no salário e também não quer um contrato curto. O problema é que ele não consegue se colocar em condição física para jogar. Só 16% das partidas disputadas ao longo de 2022, nos últimos 2 anos, não conseguiu nem bater 50% dos jogos. O Grêmio faz, na minha opinião, bem ao tomar muito cuidado com a renovação desse contrato. Bora falar sobre o Wesley, o atacante do Palmeiras. O Gual trouxe a informação nos últimos dias que o Bahia abriu tratativas e virou favorito para contratar o jogador de 23 anos que pertence ao Palmeiras. Alguns dias atrás eu já havia dito para vocês que o Vasco da Gama, que o Red Bull e que o Bahia, com a ajuda do Grupo City, eram os favoritos para contratar o atleta. Depois de eu ler essa notícia do Goal, contando que Bahia e o Wesley e Palmeiras já abriram tratativas, fui checar com uma pessoa da minha confiança dentro do Palmeiras para saber quem estava mais quente, qual que é a maior possibilidade. E a resposta que eu ouvi foi a seguinte, abre aspas, o Vasco está na frente, mas o Bahia e o Red Bull Bragantino também o querem, tá tudo bem indefinido, fecha aspas. Por que o Vasco está na frente? Porque com a ajuda da 777, o Vasco já procurou o Palmeiras e já assinou com um valor oficial. Não tive acesso ainda a esse valor, a essa cifra. O que se imagina que o Palmeiras vai querer vender por 7, 8 milhões de euros, embora já tenha pedido em outros mercados 10 milhões de euros, mas a proposta do Vasco talvez não supere os 6 milhões de euros. Atleta de 23 anos de idade,
que só jogou uma partida dos últimos 2 meses, foram 14 minutos em campo, completamente fora dos planos do Abel Ferreira para a próxima temporada. Ainda assim, no ano de 2022 fez 47 jogos, 3 gols e 5 assistências. Bora com outra informação exclusiva. Rogério Ceni conversou com os dirigentes do São Paulo ao longo da semana por meio de uma videoconferência. E nesse encontro virtual houve uma definição sobre o futuro de Patrick. Você vai lembrar que no penúltimo jogo do São Paulo na temporada, no Maracanã, Patrick e Rogério Ceni discutiram de forma feia. E ficou um clima péssimo. O São Paulo cogitou vender o Patrick, tentou incluí-lo em negociações, enfim, não rolou. Durante essa reunião, que aconteceu nos últimos dias, perguntaram ao Rogério: Rogério, o que você quer fazer com o Patrick? Porque é um jogador que a gente consegue vender, recuperando dinheiro, ou eventualmente colocá-lo numa troca, para trazer outro tipo de jogador em uma condição bastante bacana. O Patrick é um dos principais jogadores, um dos mais caros do elenco do São Paulo. O Rogério Ceni assegurou nessa videoconferência que conta com o Patrick para 2023. Os dirigentes ainda argumentaram: mas você tem certeza? Você quer contar com ele? Senão a gente faz negócio e pode ser melhor para o São Paulo. O que não dá é para ficar com o Patrick e ele acabar não sendo utilizado por conta de problemas de 2022. Rogério Ceni afirmou que o problema no vestiário do Maracanã está superado e que ele conta sim com um meio atacante para 2023. Nicola, isso significa que o Patrick não sai em hipótese alguma? Eu não diria isso. Eu afirmaria para você que depois desse encontro e das palavras do Rogério Ceni, o São Paulo não tem mais pressa nem desespero em negociar o Patrick. Só vai fazê-lo se pintar uma proposta muito boa pro São Paulo e também pro Patrick. O que poderia ser uma proposta muito boa? Uma oferta, por exemplo, do mercado asiático, do mundo árabe, por muitos milhões de euros, que permitissem ao São Paulo usar essa grana para reaplicar ou reinvestir em outro jogador da posição. Ou que pintasse uma baita troca, cujo atleta vindo na transferência pudesse ser ainda mais importante do que o Patrick. Mas nesse primeiro momento, posso assegurar para vocês que a chance do Patrick permanecer passou a ser bem maior. A chance de negociá-lo com o Santos, o próprio representante do atleta, o Marcelo Robalinho, que deu entrevista exclusiva ao canal do Nicola na última quinta-feira, ele já havia cravado que a chance do Patrick jogar no Santos era 0. Quero fechar o vídeo para falar sobre uma lista de 31 atletas que estão ou ficarão desempregados nas próximas semanas, tá? Esses jogadores já podem assinar um pré-contrato e se mudar de graça para o seu clube a partir de 2023. 31 nomes, quase todos mais veteranos, mas eu tenho certeza absoluta que pelo menos alguns caberiam no seu time. Eu vou pedir para você usar o espaço para comentários para listar quais atletas você gostaria no seu time do coração. Combinado? Antes de listar os 31 atletas posição por posição, já quero apresentar a minha seleção ideal em cima desses jogadores. A seleção, os 11 melhores que eu consegui pegar dessa relação de 31 tem Diego Alves no gol, William, lateral direito, que jogava no Wolfsburg, tá livre, Kahneman e Davi Luiz, um argentino e um brasileiro que já jogaram por seleção, muito bons jogadores. Na esquerda, Reinaldo, que está muito perto de ser anunciado no Grêmio, mas esse anúncio ainda não aconteceu. Primeiro volante, Wellington, ex-São Paulo, que deixou o Fluminense recentemente. Meio campo ainda tem o Rodriguinho, que não tem contrato certo com o Cuiabá para o próximo ano. Lucas Lima, que não tem mais vínculo nem com o Fortaleza nem com o Palmeiras, além do Nenê, que embora já tenha 41 anos de idade, foi muito decisivo durante 2022 pelo Vasco. Na frente, Alex Teixeira, outro cujo contrato já acabou com o Vasco, não houve a renovação. E Luizito Soares. Embora o Luizito já tenha dito que não está disposto a jogar no futebol brasileiro pelo calendário, dependendo do projeto, dependendo da mobilização, e se algum clube brasileiro for capaz de mostrar que está contratando o Soares para que ele jogue de maneira racional, muito longe de disputar todas as partidas, poderia haver um acordo. Você curtiu quem desse time? Então agora bora para as posições. Goleiros. Gatito Fernandes tem contrato com o Botafogo só até 31 de dezembro. Diego Alves já está fora do Flamengo. João Ricardo foi rebaixado com o Ceará, mas é muito bom goleiro. Tem aí do Jailson, que até cogita se aposentar, ele já havia deixado o América ao longo dessa temporada. Laterais direitos, William, já citei, ex-jogador do Wolfsburg, está se recuperando de uma contusão no joelho. Madson deixou o Santos, tem negociações avançadas com o Atlético Paranaense. Saravia deixou recentemente o Botafogo e Edilson, que não fica no Grêmio. Zagueiros, Kahneman, de quem já falei, Davi Luiz, de quem já falei, Miranda deixou o São Paulo e está cogitando se aposentar se não aparecerem propostas boas. Vai depender muito do projeto. Quero falar ainda sobre o Luizão, zagueiro do São Paulo, super novo, tem vínculo só até janeiro. Uma boa proposta pode fazer com que o Luizão fique no Brasil em vez de jogar no exterior. Para completar ainda tem o Bruno Uvini, revelado no São Paulo, com passagens pelo futebol italiano, futebol saudita, entre outros. Na lateral esquerda, Reinaldo e Danilo Avelar. O Avelar tinha contrato com o Corinthians até o fim desse ano e disputou o Campeonato Nacional pelo América.
O América tenta convencer o Danilo a renovar o contrato por valores bem menores. Vamos ver como é que vai se dar esse acordo. Volantes, já citei o Wellington, tem também o Ramiro, cujo contrato com o Corinthians está acabando. Rômulo, que já deixou o Cruzeiro, um dos ídolos do torcedor da Raposa nos últimos tempos, além de Xavier, atleta revelado na base do Corinthians, chegou a ter uma proposta boa da Arábia Saudita, o Duílio não quis vender e agora perdeu o jogador de graça. Meias atacantes, Igor Gomes, bastante interessante, tem contrato com o São Paulo até março, já pode assinar um pré-contrato, tem negociações avançadas com o Internacional. Lucas Lima, já falei dele agora há pouco, Rodriguinho também falei, Nenê, Gabriel Xavier, o Gabriel Xavier foi formado na base da Portuguesa, esteve jogando no Cruzeiro, no Sport, foi para o Japão, tá desde 2017 no Japão e cogita voltar ao futebol brasileiro. Tem ainda o Jorginho, de quem falei no início do vídeo, meio atacante do Atlético Goianiense, está rescindindo de forma amigável por causa do salário, e o Marlos, que não fica no Atlético Paranaense na próxima temporada, teve poucas oportunidades, não houve uma compatibilidade entre ele e Felipão. Para fechar os atacantes, Luizito Soares, Éder, 35 anos de idade, ex-jogador do São Paulo, Elkson, outro jogador já veterano com passagem pelo futebol chinês, estava no Grêmio, Marcos Guilherme, atacante livre, depois de não renovar no São Paulo, além de Léo Jabá, ex-atleta revelado na base do Corinthians, com passagem pelo PAOK, pelo Vasco, entre outros. O Léo Jabá tem conversas nesse momento com o São Bernardo, time da primeira divisão do Campeonato Paulista. E aí, quem você curtiu? Quem você gostaria no seu time do coração? Já escreve aqui e marca o dirigente do seu time para que ele possa assistir a esse vídeo, beleza? A gente se vê, abraço, tchau!